Leonora pergunta o que está acontecendo com a madrasta. Tieta responde que Ricardo foi a seu quarto. Quando Leonora tenta repreendê-la, Tieta admite que tem vontades e confessa que queria brincar com Ricardo. Relembrando Lucas, diz que nunca sentiu o mesmo por ninguém, exceto por Ricardo, que a deixa louca com um leve toque. Tieta admite estar com medo e decide ir embora. Ela vai até o quarto de Ricardo, avisa que voltará para São Paulo e sai. Ricardo, então, vai até o quarto de Tieta e implora para que ela fique. Os dois se aproximam e se beijam. Tieta se levanta da cama e quando Ricardo tenta se aproximar novamente, ela pede para ficar só. Ricardo obedece e sai do quarto. Ambos ficam pensativos e agoniados. Maria Imaculada lembra de quando viu Ricardo. Filó entra no quarto e as duas começam a contar as suas histórias de vida. Maria Imaculada pergunta se Filó já amou alguém. Filó responde que não entende disso e diz que esse sentimento só causa sofrimento. Ela cita Arthur como exemplo e comenta que ele ama Maria. Imaculada diz que não precisa desse amor. Em silêncio, Arthur observa um retrato do seu filho. Elisa beija uma foto que vê na revista e depois começa a acariciar Timóteo. Tieta chora no colo de Leonora e tenta confortar a madrasta. A ricaça conta o ocorrido e diz que, por pouco, Ricardo não obrigaria ela a se deitar com ele. Leonora afirma que Tieta nunca fugiu de uma paixão e explica que no momento em que Ricardo invadiu o quarto dela, ele não era seminarista nem criança. Tieta explica que não pode fazer de Ricardo seu marido, nem magoar a si mesma, e avisa que irá desistir de tudo para sair da cidade. Leonora comenta que se a madrasta tivesse dito antes que queria ir embora, ela teria ficado triste. Tieta responde que elas irão embora como duas cabritas fugidas. Ascânio não consegue se concentrar na leitura. Helena não consegue dormir. Se levanta da cama, vai até a janela tomar um ar e depois volta a se deitar. Dário e Laura falam sobre a mulher de branco, e ela avisa que não quer o marido andando sozinho à noite, para não correr o risco de ser atacado. Os dois se beijam. Bafo de Bode vê uma mulher vestida de branco passando, e comenta que nem ela quer ficar com ele. Ao sentir falta da esposa, Zé Esteves acorda e grita por ela. Tonha aparece e explica que ouviu um barulho estranho, e foi ver o que era. O velho diz que não escutou nada, e pede para que a esposa volte para a cama. Na mansão, Carmosina e Sinira chegam e conversam sobre a alta temporada. Carmosina avisa que está indo dormir e pede para Sinira não espionar Osnar, que está dormindo de porta aberta e sem camisa. Ela finaliza dizendo que, se Sinira tiver um chilique, irá chamar Bafo de Bode para ajudar. Leôncio ajuda Amorzinho a abrir o portão e aconselha que peça a Mintas para arrumá-lo. No dia seguinte, Perpétua é ignorada por Ricardo. Tieta vai até a mesa, reclama que não conseguiu dormir e avisa que voltará a São Paulo. A Megera comenta que se o motivo for a insônia, elas podem resolver isso. Ricardo pede para ela ficar, mas Tieta avisa que a sua decisão já está tomada. Peto pega as malas da tia e avisa que está indo até o barco. Perpétua segue sem entender a decisão repentina da irmã. Tieta explica que largou tudo em São Paulo e precisa ver de perto como estão os negócios. A Megera pede para Ricardo falar com a tia. Antes que ele diga algo, Tieta afirma que ninguém fará mudar de ideia e sai. A filha mais velha de Zé Esteves pergunta ao filho se ele sabe o que aconteceu com a Tieta. Ele gesticula dizendo que não e vai para o quarto, seguido por Cosme. Ricardo pede para ficar só, mas o amigo insiste em ajudar. O filho de Perpétua desabafa sobre as suas tentações e Cosme o aconselha a ir para perto de Deus, onde estará protegido. Carmô pergunta para Tieta o que a fez mudar de ideia e querer ir embora, questionando se Perpétua fez algo. A ricaça responde que não, dizendo que seriam necessárias 1000 perpétuas para derrubá-la. Tieta revela que um dia tomará coragem e contará o motivo. Carmô pergunta se a amiga desistiu da vingança. Tieta responde que sim, e explica que a sua vingança ficou mesquinha em comparação ao que viu em Mangue Seco, afirmando que essa é a razão de querer ir para lá antes de voltar para São Paulo. Na mercearia, Aida, Juraci e Letícia comentam sobre a decisão de Tieta. Zuleika chega e as três se retiram. A dona da Casa da Luz Vermelha pergunta se as meninas pagaram tudo certo e, ao saber do bingo, garante que descobrirá o motivo. Tieta pergunta a Mintas quais materiais ele precisará para começar a construção da sua casa em Mangue Seco. Ele pergunta quem será responsável por vigiar a obra. A ricaça pede ao amigo para cuidar disso,
afirmando que Ricardo não tem experiência. Amintas concorda e garante que, quando ela voltar, as paredes já estarão de pé. Tieta responde que não sabe se volta. Perpétua diz que a irmã não pode ir embora. Amorzinho lembra que Tieta nunca prometeu que ficaria. A Megera fala que a irmã precisa cumprir as suas promessas e garante que dará um jeito de fazê-la ficar. No bar, Amintas comenta que Tieta resolveu ir embora. Timóteo presume que é culpa de Perpétua e Charlita diz que a ricaça se cansou da cidade. Ricardo passa e Osnar pergunta se ele sabe o motivo da partida de Tieta. Ricardo responde que não. Osnar faz comentários desrespeitosos sobre a ricaça e Ricardo exige respeito. Perpétua pergunta a Cosme onde está Ricardo. Ele responde que o amigo está desorientado e foi até a igreja. Na igreja, Ricardo diz que precisa conversar com o padre, mas Perpétua chega e insiste em falar com o filho antes. Laura comenta que sentirá falta de Tieta e percebe que ela está triste. A ricaça responde que não está triste, mas sim nostálgica. Laura diz que, conhecendo Tieta, diria que o problema dela é no coração. A ricaça revela que Laura está certa. Dário chega e Tieta pergunta se pode ficar um tempo na casa do casal. Eles concordam. Perpétua conversa com Ricardo, pedindo para ele convencer Tieta a ficar e garantindo que ele encontrará um motivo para fazê-la mudar de ideia. Ricardo pergunta o que fazer e diz que Tieta está decidida. Perpétua garante que o filho conseguirá, pede para ele conversar com Tieta e se aproveitar do carinho que ela tem por ele para tentar convencê-la a ficar. Ricardo fala que Tieta pode não querer falar com ele. Perpétua responde que o filho é o melhor sobrinho que uma mulher poderia ter e fala que Tieta sabe disso. No bar, Zuleika diz que todos os homens se comprometeram com ela. Marcolino responde que Modesto e ele não têm desculpas para dar às esposas. Osnar garante que resolverá. Zuleika vai embora. Ao ser perguntado se estava blefando, Osnar garante que não. Afirma que dará um jeito para os homens casados irem na noite beneficente e pergunta se Timóteo comparecerá. O marido de Elisa responde que não sabe, pois não quer arranjar problemas com a esposa. Na casa de Ascânio, Elisa pergunta como foi que Helena traiu Ascânio e se isso pode acontecer com outras mulheres. A carioca responde que estava se sentindo sozinha e amava Ascânio, mas eles começaram a se desentender. Depois, Helena começa a contar toda a história que teve com o amante e como eles ficaram. Elisa pergunta se estar com o amante foi melhor do que Ascânio, e Helena responde que foi diferente. Ascânio fica animado com a visita de Leonora. A paulista conta que vai voltar para São Paulo junto com Tieta. Helena diz que seu lugar é ao lado de Ascânio. Elisa elogia a atitude da carioca de voltar sem pensar no que poderia ter acontecido. Helena fala que não foi fácil e que a única coisa que ganhou no momento foi hospedagem e frieza de Ascânio. A esposa de Timóteo garante que isso irá mudar, e a carioca responde que espera que Leonora não fique no caminho dela. Na prefeitura, Ascânio explica o motivo de ter abrigado Helena. A paulista concorda com ele e diz que todos merecem uma segunda chance. O loiro diz não saber se Helena merece uma nova chance e que talvez ela teria, se o sentimento de amor que ele tinha permanecesse. Leonora pergunta se o sentimento não é o mesmo. Ascânio responde que agora seu único sentimento por Helena é pena. Depois pergunta quando a paulista vai embora. Ela responde que irá quando Tieta voltar de Mangue Seco. Na loja, Nevinha e Rafa fofocam. Timóteo vê e manda a funcionária voltar ao serviço. Rafa então vai embora. Elisa volta na casa de Ascânio e revela para Helena que viu Leonora sair da prefeitura e fala que a carioca precisa fazer alguma coisa. Helena agradece e diz que já sabe o que fazer. No bar, Osnar explica o que os homens casados irão falar para suas esposas. Modesto e Marcolino falam que no dia do bingo eles irão para uma reunião extraordinária numa sociedade secreta, onde só vão homens. Timóteo fala o mesmo para Elisa, que fica desconfiada. Ela então vai até a casa de Tonha. Elas conversam e Elina pergunta se a mãe iria embora com outro homem se tivesse uma oportunidade. Tonha responde que, assim como a filha, já sonhou que alguém chegaria e a tiraria da miséria. A esposa de Timóteo pergunta por que a mãe não insistiu nos sonhos que tinha. Tonha responde que precisava aceitar a realidade. Elisa fala que, se pudesse, largaria tudo e iria embora. Depois se arrepende e diz que ama Timóteo, mas odeia a vida que tem. Helena vai até a prefeitura. Ascânio não gosta e afirma que não quer ser incomodado durante o trabalho.
Ela então toca no nome de Leonora. Ascânio diz que não está a fim de dar explicações e pede para a carioca ir embora. No correio, Leonora diz que é melhor mesmo ir embora. Assim não vê Ascânio se resolvendo com Helena. Carmo afirma que eles não vão se entender e diz que a carioca não é mulher para Ascânio. Dona Milu fala para a filha cuidar da própria vida. Carmo diz que não tem vida. A enteada fala que a gente dos Correios é a vida da cidade, que todos precisam dela. Carmo responde que a sua vida é basicamente ajudar e aconselhar os outros. Na fazenda, Arthur avisa que vai sair. Pede para Trapinzomba preparar o melhor cavalo e fala para Filó separar roupas bonitas e preparar um bom banho para ele. Ela então vai ao quarto, chama as meninas para ajudar e pergunta se Maria Imaculada não está feliz que Arthur deixou a tristeza de lado. Imaculada não dá muita importância e responde dizendo que espera não ser obrigada a ter aulas com o coronel. Ricardo vai até os Correios e conversa sobre a sua vocação e suas vontades com Dona Milu. Ela o aconselha a namorar e garante que ajudará em tudo que ele precisar. Na casa de Dário, Tieta fala que o Mangue Seco é o melhor lugar do mundo e que, se pudesse, viveria até seus últimos dias lá. O comandante pergunta o motivo dela não fazer isso. Ela responde que não pode, que só voltou para resolver uns assuntos pendentes, mas que desistiu. Dário pergunta quais assuntos, e ela responde que não são mais importantes. Depois, eles três conversam sobre os marcianos. Amorzinho, Sinira, Juraci e Aida começam os preparativos do bingo. Elisa está ouvindo rádio, e quando Timóteo chega, ela corre para abraçá-lo e pedir para passear em sua Mercedes. Ele não entende, e ao ver que o almoço não está pronto, acaba se irritando com a esposa e sai. Helena vai até a casa de Perpétua, chama Leonora de sonsa e exige que ela se afaste de Ascânio. Leonora não entende. A carioca, então, fala que ela irá proibir a entrada dela na prefeitura. Leonora debocha e fala que quem precisava ser vigiada era Helena, não Ascânio. A carioca mente, falando que ela não está vigiando e que foi Ascânio que contou. A paulista responde que o loiro não deve ter confiança nenhuma em Helena, pois se tivesse, teria contado que ela foi lá para se despedir. A carioca pergunta se ela vai embora. Leonora responde que, graças a Deus, sim. A mulher de Ascânio pega a bolsa e diz esperar que a história de ir embora não seja um jogo da paulista. Leonora, debochando, responde que nem todos são iguais a Helena. Na prefeitura, Arthur pergunta se é verdade que o afilhado aceitou Helena de volta. Ascânio responde que não poderia deixá-la na rua e afirma que eles ainda não assinaram o divórcio. Depois, Arthur pede para Ascânio tentar localizar Arthurzinho. O loiro responde que vai ser difícil, mas garante que irá tentar. Ascânio leva várias cartas para o correio e conta que está tentando localizar Arthurzinho a pedido do coronel. Depois, Carmo e ele conversam sobre Helena. Jairo chega e o loiro vai embora. Após ele ir, Jairo aconselha Carmosina a não se intrometer na relação de Ascânio com Helena e diz que ela pode acabar perdendo um amigo. Juraci fica feliz ao saber que seus filhos vão chegar em Santana do Agreste. Letícia aproveita e pergunta para o pai sobre a história da sociedade secreta que só vai homens. Marcolino tenta ajudar e os dois avisam que precisa sair. Ascânio fala que Helena comeu pouco. A carioca diz que não gosta de quiabo, por isso não comeu muito. A empregada se desculpa, dizendo que acabou esquecendo. Após ela se retirar, Helena pergunta se o marido acha que eles terão notícia de Arthurzinho. Na pensão, os moradores falam sobre o filho de Arthur da Tapitanga. Amorzinho pergunta se pode repetir. Sinira questiona se a amiga está com preguiça de cozinhar em casa. Amorzinho explica que está um cheiro muito forte de gás na sua cozinha. A Mintas, então, diz que pode ajudá-la. Osnar avisa que irá ao Mangue Seco conversar com Tieta. Carmo avisa que se ele for na intenção de fazer a ricaça ficar, vai perder tempo. Na rede, Tieta pensa em Ricardo. De longe, Dário observa. Ele vai até a esposa e diz que a ricaça está triste. Laura fala que, se a intuição feminina dela estiver certa, algo irá fazer Tieta mudar de ideia. Perpétua vai até o quarto de Ricardo e eles conversam sobre Tieta. A megera pede para o filho fazer tudo o que puder para convencer a ricaça a ficar. No dia seguinte, Tieta acorda e vê Ricardo. Laura e Dário avisa que irão até a praia. Após o casal sair, Tieta pergunta o que o filho de Perpétua quer conversar. Ele pergunta quando ela vai embora.
Ela responde que em 3 dias. Ricardo, então, fala que foi ao Mangue Seco para ficar com Tieta todo o tempo, até a hora em que ela for embora.